O presente projeto de pesquisa vai apresentar resultados preliminares sobre a neuromodulação como uma intervenção inovadora para funções visuais em pacientes com comportamentos relacionados à insônia. É um projeto de iniciação científica financiado pelo CNPq, fazendo parte do Laboratório de Neurociências, Cronobiologia e Psicologia do Sono da Universidade do Estado de Minas Gerais. Os distúrbios do sono são considerados um problema de saúde pública, porque afeta milhões de pessoas e está associado diretamente com a qualidade de vida, com questões trabalhísticas e até com mortalidade. O transtorno de insônia é um dos distúrbios do sono mais conhecidos e ele se caracteriza como a insatisfação predominante com a quantidade e qualidade do sono, com uma dificuldade para iniciar e para manter o sono e um despertar antes do horário habitual, com incapacidade para retornar, de acordo com o DSM-5. Os transtornos de insônia causam uma redução da atividade de redes frontoparietais e ventrais, que são regiões responsáveis pela percepção sensorial, entre outras coisas, acarretando em consequentes déficits no processamento cognitivo e visoespacial. Falando sobre esse processamento visoespacial, mais especificamente na visão de cores, existe um fluxo com relação à percepção da cor. Então, a luz ela atravessa a retina e se depara com as células fotossensíveis, que são os bastonetes e os cones, que enviam a informação para o tálamo, que depois encaminha essa informação para o córtex cerebral, onde ocorre a percepção, a integração e a interpretação das informações visuais. Existem alguns tratamentos muito conhecidos com relação aos transtornos do sono, por exemplo, os medicamentos, então tem os benzodiazepínicos e os hipnóticos, e tem a terapia cognitivo-comportamental. Só que ambos apresentam problemas com relação a efeitos colaterais e, por exemplo, os benzodiazepínicos apresentam problemas com relação a evidências, como, por exemplo, a quetiapina. A partir disso, tem formas alternativas de lidar com o tratamento dos transtornos de sono. Por exemplo, as estimulações cerebrais não invasivas, que são técnicas de estimulação usadas para tratar várias condições, uma vez que esses transtornos apontam para uma hiperexcitação e hiperexcitação de áreas específicas, como já citado anteriormente. A estimulação transcraniana por corrente contínua, a ETCC, é uma dessas estimulações não invasivas, responsável por modular a atividade cortical, aplicando correntes elétricas de baixa intensidade, por meio de eletrodos. Tem um eletrodo anódico e um catódico, que são colocados no couro cabeludo, modificando a atividade dos neurônios por meio de uma mudança de gradientes excitatórios e inibitórios. Então, a ETCC ela não vai induzir o potencial de ação, mas ela vai facilitar com que ele ocorra através da hiperexcitação dos neurônios. Eu trouxe uma tabela de um artigo que verificou a eficácia da ETCC na modulação do tempo total de sono de alguns participantes. E foi percebido uma mudança estatisticamente significativa tanto no tempo total de sono quanto na segunda fase do sono, na eficiência e no tempo de acordar. O objetivo desse estudo, então, é verificar parâmetros comportamentais do sono. No caso, dois deles, o tempo total de sono e a eficiência, e com relação às medidas psicofísicas visuais, vai avaliar a discriminação de cores, no caso, o índice de confusão de cor e o índice de seletividade, os eixos verde, vermelho, azul e amarelo, antes, durante e após a estimulação transcraniana por corrente contínua ativa e simulada em sujeitos com comportamentos relacionados à insônia. Até agora foram realizadas coletas com 6 participantes, com idades entre 21 e 28 anos, com insônia clínica moderada pelo índice de gravidade de insônia.
Eles foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos, visto que é um ensaio clínico placebo controlado, duplo cego e randomizado. Existe o grupo, então, que recebeu a corrente anódica e o grupo que recebeu a corrente simulada. O ensaio foi dividido em 3 fases, então, a fase 1 consistiu em medidas comportamentais de sono e discriminação de cores antes da intervenção. A fase 2 realizou-se as mesmas medidas após 5 dias consecutivos de intervenção e a fase 3 realizou as mesmas medidas após 10 dias de intervenção. Os instrumentos utilizados para avaliar essas medidas e para a intervenção foram o índice de gravidade de insônia, que é um questionário com 5 perguntas com índices de 0 a 4. Tem o actímetro, que é um dispositivo para monitorar a eficiência do sono, o tempo total de sono e outras medidas comportamentais relacionadas a isso. O FM100, que é um teste com 85 matizes distribuídos em 4 estojos para avaliar a discriminação de cores. E o aparelho de estimulação transcraniana por corrente contínua. O protocolo de neuroestimulação consistiu em 10 sessões com 30 minutos, uma corrente de 2 mA aplicada ao córtex pré-frontal, especificamente na área FPZ, enquanto o cátodo foi colocado na região mastoide. O grupo controle ele recebeu um protocolo bem semelhante, só que a intervenção foi simulada ou sham. Aqui temos imagens da colocação do eletrodo na testa e no mastoide, o actímetro, o estimulador com os 2 eletrodos e o FM100. Com relação aos resultados parciais, uma vez que a pesquisa ainda está em andamento, temos um aumento no tempo total de sono, tanto do grupo ativo quanto no grupo sham, só que vale citar que o grupo sham já tinha uma média de tempo total de sono maior. Com relação à eficiência do sono, teve um aumento muito pequeno no grupo ativo e uma diminuição também muito pequena no grupo sham, da fase 1 até a fase 3 no caso. Com relação aos resultados da discriminação de cor, teve um pequeno aumento no índice de confusão de cor no grupo ativo e uma diminuição no grupo sham, que também já tinha uma média maior. E com relação ao índice de seletividade, os 2 grupos tiveram uma diminuição nesse parâmetro. Vale enfatizar, então, que pelo fato da pesquisa ainda estar em andamento, os resultados eles estão descritivos e preliminares, mas mesmo assim foi observado que a TCC ela teve um impacto positivo no tempo e na consistência do sono, especialmente no grupo ativo, sugerindo que houve sim uma pequena melhora na qualidade do sono após a intervenção. A intervenção também parece ter otimizado a seletividade em tarefas de processamento visual e a gente sugere a continuidade das investigações sobre o processamento visual e a regulação dos parâmetros do sono em indivíduos com comportamentos de insônia, porque isso pode fornecer insights valiosos para a neurociência visual. Aqui são as referências e o meu muito obrigada.